Bom dia, galerinha. Eu sou a professora Amanda, da disciplina de ensino religioso. E hoje a gente vai fazer a leitura do texto que foi postado no grupo semana passada, sobre a diversidade cultural no Brasil. Então, conforme eu for lendo, eu também vou explicando para vocês o conteúdo, certo? Então, vamos dar início. A diversidade cultural no Brasil. Então, vamos lá. Apesar do processo de globalização, que busca a mundialização do espaço geográfico, tentando através dos meios de comunicação criar uma sociedade homogênea, aspectos locais continuam fortemente presentes. A cultura é um desses aspectos. Várias comunidades continuam mantendo seus costumes e tradições. Então, aqui no comecinho a gente já tem um contexto para ser explicado. A globalização, ela busca a mundialização através dos meios de comunicação. Professora, o que é meio de comunicação? O nosso celular, o nosso computador, o nosso tablet, às vezes a TV, é um meio de informação. E também é um meio de informação que você consegue ter e passar. Então, isso são meios de comunicação. Então, a globalização, a princípio, busca uma mundialização. O que é isso? Uma comunicação universal entre as pessoas, onde elas ficam mais tempo na utilização de celular, de computador, de tablet, da TV. Então, isso faz com que a cultura adormeça um pouco e torne as pessoas, vamos dizer assim, torne as pessoas de uma certa maneira com comportamento igual. Entendeu? A globalização traz isso. Então, a globalização faz com que a gente esqueça um pouco a nossa cultura local, né, os nossos costumes e as nossas tradições, e faça parte de uma cultura homogênea, de uma sociedade que não tem diferença, de uma sociedade que pode ser, de um ponto de vista, igualitária. Então, está todo mundo fazendo uso daqueles meios de comunicação ao mesmo tempo, da mesma forma, que elas não se identificam como em si ou como cultura. Elas são identificadas como uma massa só homogênea. Então, quando vocês ouvirem a palavra homogênea, ela quer dizer o quê? Uma coisa que é igual, que não existe diferença, que é mantida de uma mesma forma. Então, aqui está dizendo que o processo de globalização busca uma mundialização, que é uma comunicação em massa, né, entre várias pessoas em diversas partes do mundo, né? Tentando, através dos meios de comunicação, criar uma sociedade homogênea, uma sociedade que vai fazer uso das tecnologias de comunicação, né? O tempo todo e às vezes o dia inteiro, que às vezes acaba esquecendo aspectos, né, da sua própria cultura, da sua própria identidade nesse processo de globalização, né? Só que a cultura é um desses aspectos que a gente ainda costuma ver em algumas comunidades, né? E essas comunidades tentam, né, reviver os seus costumes e as suas tradições. Então, vamos dar continuidade ao texto. O Brasil, por apresentar uma grande dimensão territorial, configura uma vasta diversidade cultural do seu povo. Os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos foram os primeiros responsáveis pela disseminação cultural no Brasil. Ou seja, os colonizadores europeus que vieram aqui para o Brasil, né, no momento do descobrimento, os indígenas que aqui já habitavam e os escravos africanos que foram trazidos com os portugueses para o trabalho escravo aqui no Brasil, foram os primeiros disseminadores da diversidade e da cultura aqui no Brasil. Então, os indígenas tinham a sua cultura, os portugueses trouxeram a sua cultura, né, da Europa, e os africanos trouxeram também sua cultura da África. Então, esses foram os primeiros povos que começaram a disseminar, né? Foi o berço da diversidade cultural aqui no Brasil. Só que logo em seguida vieram outros imigrantes. Esses imigrantes vieram fugidos de guerras, de conflitos. Também foram imigrantes que vieram tentar uma vida nova aqui no Brasil. E foram eles, deixa eu ver aqui, foram eles os italianos, os japoneses, alemães, árabes, entre outros, contribuíram para a diversidade cultural no Brasil. Ou seja, o nosso povo, a nossa nação, ela é formada por uma diversidade muito grande de outros povos que aqui vieram e aqui ficaram e disseminaram assim a sua cultura, né? Então vamos lá. Aspectos como culinária, danças, religião,
são elementos que integram a cultura de um povo. Então, cada povo, em cada região aqui do Brasil, ela vai ter uma culinária diferenciada, ela vai ter danças, às vezes ela vai ter uma religião predominante, diferente de outra região. E são elementos que integram a cultura de um povo, certo? Vamos dar continuidade. As regiões brasileiras apresentam diferentes peculiaridades culturais. Quais são as regiões brasileiras, né? Então, a gente tem Norte e Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, são Norte e Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, são várias regiões num país só, né? E dependendo de cada região, a gente vai ter diferença na culinária, nas danças, nas religiões, né? E outros aspectos, né, que vai diferir uma região de outra, vai diferenciar a região norte da região nordeste, a região sul da região sudeste e assim sucessivamente. Então vamos lá. As regiões brasileiras apresentam diferentes peculiaridades culturais. No Nordeste, a cultura é representada através de danças e festas como Bumba Meu Boi, Maracatu, Caboclinhos, Carnaval, Ciranda, Coco, Reisado, Frevo, Cavalhada e Capoeira. Tanto é que no texto vocês podem observar que tem a imagem de um pessoal dançando capoeira. Não é isso? Então, a culinária típica é representada a culinária típica do Nordeste, né? É representada pelo sarapatel, buchada de bode, peixes e frutos do mar, arroz doce, bolo de fubá cozido, bolo de massa de mandioca, que é o bolo de massa puba que a gente conhece aqui, broa de milho verde, pamonha, cocada, tapioca, pé de moleque, entre outros. A cultura nordestina também está presente no artesanato de rendas, né? Então, esse é um pouco da região Nordeste. Então, vamos adiantar o texto. O Centro-Oeste brasileiro, que já é outra região, tem sua cultura representada pelas cavalhadas e procissão do fogaréu. No estado de Goiás, o cururu... Deixa eu continuar. Pronto. O Centro-Oeste brasileiro tem sua cultura representada pelas cavalhadas e procissão do fogaréu no estado de Goiás. O cururu em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A culinária do Centro-Oeste, né, é de origem indígena e recebe forte influência da culinária mineira e paulista. Os pratos principais são galinhada com pequi e guariroba, empadão goiano, pamonha, angu, curral ou curau, os peixes do Pantanal, que são os peixes dos rios, né, que vêm essas regiões, como o pintado, o pacu e o dourado. Então veja que já diferencia um pouco da região Nordeste, né? As representações culturais no norte do Brasil, que já é outra região, estão nas festas populares, como o Círio de Nazaré, o Festival de Parintins, que é a maior festa do boi bumbá na região do país, né? na região norte, né, do país. E aqui vocês podem ver as imagens do Festival de Parintins, né, que tem o Caprichoso e tem também a imagem do boi bumbá. Só vocês prestarem atenção um pouco nas imagens, né? Então vamos lá. A culinária apresenta uma grande herança indígena, baseada na mandioca e em peixes. Pratos como tacacá, pirarucu de casaca, pato no tucupi, picadinho de jacaré, mussarela de búfala e as frutas típicas são cupuaçu, bacuri, açaí, taperebá, graviola e buriti. Aí a gente já vê uma diferença muito grande da região Nordeste. Tanto nos festivais, que são os festivais de Bumba Meu Boi Parintins e do Boi Caprichoso, como também na comida já difere um pouco da comida da região Centro-Oeste. Na região Norte a gente vai ter pratos como tacacá, pirarucu de casaca, pato no tucupi, picadinho e assim sucessivamente, tá? Aí agora a gente vem para a região Sudeste. Vamos lá. No Sudeste, várias festas populares de cunho religioso são celebradas no interior
da região, como a festa do Divino, festejos da Páscoa e dos santos padroeiros, com destaque para a peregrinação à Aparecida. Congada, cavalhadas em Minas Gerais, Bumba Meu Boi, Carnaval, Peão de Boiadeiro são uma das festividades da região sudeste. A culinária ela é muito diversificada. Os principais pratos são queijo de Minas, pão de queijo, feijão tropeiro, tutu de feijão, moqueca capixaba, feijoada, farofa, pirão e etc, né? Já é um pouco diferenciada da região norte, onde a culinária ela está baseada nos peixes que são pescados nos rios e nas frutas típicas da região. Já na região sudeste, a gente vai ver feijoada, moqueca capixaba, a gente vai ver feijão tropeiro, queijo de Minas, tutu de feijão, que já é uma culinária que difere bastante da região norte, né? Então, vamos agora para a região sul. O Sul apresenta aspectos culturais dos imigrantes. O Sul apresenta aspectos culturais dos imigrantes portugueses, espanhóis, principalmente alemães e italianos. Algumas cidades ainda celebram as tradições dos antepassados em festas típicas, como a festa da uva, que é da cultura italiana, né? A Oktoberfest, que é a festa da cerveja, que é uma cultura alemã. O fandango, que é de influência portuguesa e espanhola, o pau de fita e a congada. Na culinária estão presentes o churrasco, então a gente já percebe aqui que a culinária do sul, que é bem perto da região sudeste, mas já vai mudar um pouquinho o seu aspecto. Então na culinária do sul estão presentes o churrasco, o chimarrão, camarão, pirão de peixe, marreca assado, barreado, que é um cozido de carne em uma panela de barro, e vinho. Então, eu quero que vocês percebam, nessa rápida leitura do texto que eu fiz aqui, que a diversidade cultural, ela é muito diversa, principalmente num país como o nosso, que é o Brasil, que tem vamos dizer assim, um grande espaço geográfico, né? Um grande espaço territorial. E nesse espaço territorial ainda é dividido em regiões. E cada regiões vão ter as suas tradições, as suas festas religiosas, a sua própria culinária, os seus próprios costumes e as suas próprias tradições. Mesmo que exista um processo de globalização que tente mudar todo esse panorama e tenta unificar tudo, né, uniformizar tudo, deixar tudo igual, a gente ainda percebe que nas diferentes regiões do nosso país a gente pode sim visualizar os costumes e as tradições, e elas são diferentes dependendo da região que ela aconteça. Vou dar um exemplo aqui da nossa região, do estado de Alagoas. Como, vamos dizer assim, festas culturais, a gente tem o Bumba Meu Boi, a gente tem o Reisado, a gente tem as peregrinações que acontecem nas regiões interioranas, né? Que são as festas das padroeiras. Na culinária, a gente tem muito essa questão da culinária voltada aos frutos do mar, como o sururu, que é um prato muito regional da nossa região aqui de Alagoas, os peixes, né? O siri, né? O gaiamum, que é um caranguejo muito apreciado na região. Então, a gente tem esses aspectos. A gente tem o bolo de macaxeira, a gente tem o bolo de milho, a gente tem a tapioca. Então, são alimentos que fazem parte da nossa cultura. E também são diferentes dependendo da região que a gente esteja, entendeu? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do texto, do que é essa diversidade cultural que está presente aqui no nosso país. E logo após, a gente vai fazer a nossa atividade. Então, assistam um vídeo, como eu sempre peço, leiam um texto com calma para que vocês possam fazer uma boa atividade, tá certo? Eu desejo a vocês um bom dia.